Som. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estar com os irmãos para poder, mais uma vez, compartilharmos a palavra do Senhor. E espero que tenham prestado atenção nas músicas que as crianças cantaram, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Nós leremos Lucas, capítulo 2, versos 21 a 40. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Lucas, capítulo 2, versos 21 até o verso 40. Dois, 21. 2:21, de 21 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aqui. Nós vamos falar hoje sobre a expectativa do Natal. E expectativas são coisas que vão sendo construídas na nossa vida. E muitas vezes elas vão sendo construídas ao longo de muito tempo, e vários fatores, vários elementos estão envolvidos nessa construção dessas expectativas. Expectativas podem nos levar a grandes alegrias, mas também podem nos levar a grandes frustrações se elas estiverem no lugar errado. E na construção de uma expectativa, muitas vezes envolve histórias, músicas, vestimentas, ritos, construções, decorações. Todo tipo de coisa está envolvido na construção de uma expectativa. E nesse sentido, eu pensei, assim, vieram várias coisas na minha cabeça quando eu estava pensando nesse sermão, mas, se vocês quiserem saber depois eu compartilho, mas priorizando as crianças, que eu sempre lembro delas. Tem um filme de animação, Enrolados, que a maioria das crianças deve ter visto já. Conta a história da princesa Rapunzel. A princesa Rapunzel, ela foi sequestrada quando ainda era criança e foi trancafiada numa torre, sem contato com o mundo. Mas à medida que ela foi crescendo, ela olhava pela janela da torre que ela estava trancada. E toda vez, em determinada época do ano, que era justamente a época do seu aniversário, luzes apareciam durante a noite. Um grande festival de luzes, assim, que ela passou a chamar de luzes voadoras. E todo ano ela aguardava por aquelas luzes.
Todo ano ela ansiava para poder ver aquelas luzes iluminarem todo o céu. E ela tinha uma expectativa de um dia poder contemplar de perto aquelas luzes. E é isso que é curioso no filme, que essa é a força motriz, isso é o que motiva a protagonista a sair da sua torre quando ela faz 18 anos. E ela vai em busca dessas luzes, e quando ela chega, ela pode ver que elas são ainda mais lindas do que ela esperava. E mais ainda, ela não sabia, mas aquelas luzes todo ano eram soltadas para que um dia ela voltasse para casa, para que um dia ela encontrasse o caminho de casa. Porque então a expectativa dela, ela foi cumprida muito além do que ela podia imaginar, porque aquelas luzes apontavam para algo muito maior do que ela mesma conseguia entender. E as Escrituras, elas fazem isso com a gente. Um leitor atento das Escrituras vai perceber que existe uma expectativa que é construída de Gênesis a Apocalipse. Uma expectativa que carrega toda a narrativa bíblica. Uma expectativa que é trabalhada por meio de histórias, por meio de pessoas, por meio de promessas, por meio de ritos, por meio de coisas que vão movendo o coração do leitor bíblico, até chegar no momento de ápice. E o momento de ápice nós chegamos justamente nos evangelhos, mas nós vamos ver que esse ápice é dividido em 2 momentos. Mas nós vamos ver aqui, na história do Natal, a história do nascimento de Jesus, de como a expectativa bíblica nos conduz a coisas muito além do que nós podemos imaginar e até mesmo sonhar. E nesse texto aqui, nós vamos ver que ele é o texto, a continuação direta do relato do nascimento de Jesus de Lucas, que fala que José e Maria foram para Belém, Jesus nasceu na estrebaria, os anjos apareceram no céu dando glórias a Deus e os pastores foram até lá verem o menino Jesus que havia acabado de nascer. A sequência imediata mostra os primeiros dias desse bebê que nasceu. E os primeiros dias são dias muito comuns na vida de uma família totalmente comum em Israel. Nós lemos que são os primeiros dias de uma família, os primeiros dias de um casal que se tornou recém-pai e recém-mãe. Então já eram dias de muita expectativa. A chegada de um bebê numa família traz consigo muitas expectativas, traz consigo preocupações, sonhos, anseios. Traz preocupações de como vai ser o desenvolvimento dessa criança, traz preocupações de como ela vai poder ser criada, do que ela vai precisar comer, de como vai ser a educação e de tantas coisas. Vem essas preocupações, vem a alegria da vida que se renova. O nascimento de uma criança traz muita alegria. E também vem a expectativa de um futuro a ser construído. E isso é algo que é partilhado por praticamente todas as famílias da terra. Mas as famílias que temem ao Senhor, existe uma expectativa maior, a expectativa da fé, a expectativa daquilo que nós vamos passar para os nossos filhos, que é o conhecimento de quem é Deus. E quando nós lemos sobre José e Maria aqui, a expectativa deles, claro, dentro do seu contexto, não devia ser muito diferente. Porém, era uma expectativa muito mais intensa, por causa de quem era esse bebê. Esse bebê que nasceu em circunstâncias totalmente fora da realidade comum das pessoas, que nasceu em circunstâncias sobrenaturais. E eles, ainda assim, apesar de ter tudo na história deles estava sendo sobrenatural. Um anjo apareceu para um anjo apareceu para outro, depois anjos apareceram no céu, tudo estava acontecendo de forma extremamente gloriosa, de forma extremamente grandiosa. Mas depois que os pastores foram embora, parece que as coisas ficaram um pouco comuns de novo. E aí nós lemos sobre um casal que quer viver em obediência e fé. O texto diz que eles circuncidaram Jesus ao 8º dia. Esse era o mandamento da lei. Então eles eram obedientes à lei. Era uma família que queria seguir a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, eles deram o nome para o menino de Jesus. E aí não foi ideia deles. O anjo falou que deveria ser Jesus. Então eles não consideraram que era um devaneio da cabeça deles, mas eles creram naquilo que o anjo falou. E por isso eles deram o nome do menino de Jesus, em um ato de fé e, mais uma vez, obediência. E os dias foram se passando e chegou o momento dos dias da purificação. A lei também dizia que depois de 40 dias do parto, a mulher deveria oferecer um sacrifício junto com a sua família pela sua purificação.
Então, depois de 40 dias, José e Maria estavam em Belém ainda, aproveitaram que estavam perto de Jerusalém, foram até Jerusalém para então cumprir as ordenanças da lei. E as ordenanças da lei era que Jesus, como o filho primogênito, deveria ser resgatado. Isso era um mandamento que vinha desde o Êxodo. Se nós lembrarmos a história do Êxodo, os primogênitos foram consagrados a Deus. Porque os primogênitos do Egito morreram, Deus tomou para si os primogênitos de Israel. E todo primogênito deveria ser consagrado como pertencente ao Senhor e uma oferta deveria ser levada a Deus. Então, Jesus e Maria foram com José até o templo. Ofereceram o sacrifício dos mais pobres, que eram as 2 pombinhas, para a purificação de Maria, e também pagaram a quantia de 15 ciclos, que era pela consagração de Jesus como primogênito. É interessante a história, né? Como tudo vai correndo agora normalmente, que Jesus, o Filho de Deus, foi apresentado ao próprio Deus. Toda a história de Jesus é uma história carregada de uma junção entre aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. Porque o nosso Deus criou o mundo assim. Aquilo que é celestial está ligado àquilo que é terreno. Aquilo que é extraordinário está ligado àquilo que é ordinário. A nossa vida caminha dessa forma. E nesse momento está tudo acontecendo de uma forma comum e ordinária. Era apenas um dia comum, de uma família comum, no templo, apresentando o seu filho. A expectativa era de uma família comum, só que mais uma vez Deus entra na história e Ele vai mostrar que não havia nada de comum naquilo que estava acontecendo. Porque o nascimento de Jesus, ele traz expectativas muito além do que José e Maria já haviam compreendido até então. E nós lemos na sequência do texto que, quando eles estão apresentando Jesus, aparece um homem, provavelmente um ancião. O texto não diz que ele era ancião, mas provavelmente ele era. E esse ancião chega, vê Jesus com José e Maria, toma o bebê em seus braços e começa a entoar um cântico. É uma cena inusitada. Mas o texto nos dá pouco sobre quem era Simeão, mas o suficiente para nós entendermos as atitudes dele. E o que acontece é que Simeão, diz o texto, que era um homem santo, um homem justo e piedoso, e que aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nesse sentido, Simeão era alguém que tinha um bom proceder no meio da comunidade, pois ele era chamado de justo. Ao mesmo tempo, era um homem que era reto perante Deus, pois ele é chamado de piedoso. Além disso, nós lemos que Simeão era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. E por causa disso, a gente pode imaginar que Simeão era um daqueles israelitas íntegros, um daqueles que aguardava a obra de Deus, um daqueles que aguardava as promessas de Deus. Nós vamos ver ao longo do ministério de Jesus que parece que muitas pessoas haviam esquecido disso. Muitas pessoas estavam aguardando um Messias que não era o Messias das Escrituras. Era algo que eles haviam construído sobre quem seria o Messias. Mas esse homem aqui, parece que ele era um homem íntegro para com o Senhor. Um homem que conhecia as Escrituras e um homem que era guiado pelo Espírito Santo. E ele tinha em si, no coração, a expectativa de que ele iria contemplar o Cristo do Senhor. De que ele veria a consolação de Israel. E quando nós lemos aqui o texto, nós lemos que essa é uma das palavras que é usada para falar da obra de Deus. A Bíblia ela possui várias palavras para falar a obra de Deus. É tão grande a obra de Deus, ela é tão vasta, que uma palavra só é pouco para resumir aquilo que Deus faz. Nós costumamos falar da salvação que vem de Deus, mas a Bíblia também fala da redenção, também fala da reconciliação, fala da restauração, fala da glorificação e também fala da consolação. Isso vem desde lá dos tempos de Noé. Quando Noé nasceu, diz o texto que o pai dele olha para ele e diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Já havia desde a época de Noé a expectativa de que Deus iria consolar o mundo da maldição do pecado. E Simeão aguardava essa consolação. E diz o texto que o Espírito Santo falou para Simeão que ele, antes de ver a morte, veria o Cristo do Senhor. Existe esse jogo de palavras no texto grego de ver e ver. Antes de ver a morte, ele veria o Cristo do Senhor. E nós não sabemos há quanto tempo Simeão havia recebido essa palavra. Podem ter sido anos. Anos podem ter se passado e Simeão todos os dias acordava pensando:
Será que é hoje que eu vou ver a consolação? Será que é hoje que eu vou ver o Cristo do Senhor? Isso talvez ao longo de anos. E nós podemos pensar que isso só aumentou no coração de Simeão a expectativa da vinda do Messias. Porque ele recebeu uma palavra direta de Deus de que ele veria a consolação, de que ele veria o Cristo do Senhor. E então, em um dia, Simeão talvez estivesse na sua casa, ele é movido pelo Espírito Santo para ir até o templo. E quando ele chega no templo, ele então se depara com José e Maria e com o bebê Jesus. E quando ele se depara com esse bebê, é impressionante, porque ele sabe que é o Messias. O Espírito Santo provavelmente falou, é ele. E ele vai, e ele pega o bebê, e ele então louva a Deus, e ele diz, Senhor, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. Para Simeão, agora estava tudo resolvido. Para Simeão, ele canta que chegou a salvação de Israel, chegou a salvação dos gentios, chegou a luz para as nações. A perspectiva de Simeão era uma perspectiva ampla, era uma perspectiva que o profeta Isaías já havia falado, era uma perspectiva que é desenhada ao longo do Antigo Testamento, de que Jesus seria a luz para todos os povos, para trazer salvação a todo aquele que crê, para revelar o único Deus verdadeiro. E Simeão, ele nutria essa expectativa. E dentre as muitas coisas que são impressionantes nessa história, uma das que mais me impressiona sempre é que esse homem, que é dito que ele era justo, que ele era piedoso, que ele era movido pelo Espírito Santo, ele pega um bebê que devia ter mais ou menos a idade aqui da Lucy, 40 dias, um bebezinho assim, que nem a Sara que o pastor Dado pegou, uma coisa pequena, frágil, e ele olha e diz, chegou a salvação, chegou a consolação, Deus vai nos salvar, porque ele tinha um bebê nas mãos dele. Tamanha era a fé dele, tamanha era a expectativa dele, em que ver uma pequena criança era suficiente para ele saber que Deus havia sido fiel às suas promessas. Porque Simeão sabia que aquilo que começou com o nascimento não iria parar até concluir a obra de Deus. E nós vemos isso, que Simeão tinha essa percepção, porque pela forma como o texto está escrito, ele devolve o bebê para os pais, né? Os pais estavam meio, o que está acontecendo, né? Estavam admirados, diz o texto que eles ficaram admirados com o que se dizia a respeito do bebê, porque eles ainda não tinham a noção completa de tudo aquilo que Jesus era, apesar do anjo ter falado, apesar de tudo que estava acontecendo, e aqui é mais uma história para eles contarem para Jesus. Todo mundo tem história de quando o bebê nasceu, né? Da família, do vô, de quem veio visitar, de quem ficou doente. A história de Jesus ganha de todo mundo, né? Aconteceu todo tipo de coisa quando Jesus nasceu. E quando nós lemos aqui, nós lemos que então ele direciona uma palavra diretamente para Maria, sobre o futuro de Jesus. E ele fala que Jesus seria alvo de contradição, que ele levantaria e derrubaria muitos. E essa foi a vida de Jesus. E isso é o que Jesus causa até os dias de hoje. Ele manifesta os pensamentos dos corações. Nós sabemos que quando Jesus cresceu e no seu ministério, ele foi alvo de contradição. As pessoas discutiam quem era Jesus. As pessoas o amavam ou o odiavam. O aceitavam e acolhiam ou o rejeitavam. Nunca existe indiferença com Jesus. Os líderes religiosos, muitos tramaram a sua morte, mas outros creram nele. Os seus discípulos, muitos o seguiram até o fim, outros o abandonaram. Os seus familiares em algum momento achavam que ele estava louco, mas depois muitos creram nele. O povo, em um momento que dizia, celebrai, hosana ao que vem em nome do Senhor, e no outro crucifica. Jesus foi alvo de contradição, e é assim até os dias de hoje. Até os dias de hoje, Jesus manifesta os pensamentos do nosso coração. Se nós temos contato com Jesus, nós vamos amá-lo e aceitá-lo e reverenciá-lo, ou nós vamos rejeitá-lo e odiá-lo. Jesus é esse alvo de contradição, e seria até o fim de sua vida, porque Simeão fala para Maria, uma espada traspassará o seu coração, porque Simeão já tinha em vista
a morte de Jesus. E certamente a morte de um filho é traspassar o coração de qualquer mãe. E Simeão já avisa Maria do que vai acontecer. Ele tinha convicção total de que aquele bebê que havia nascido era o cumprimento das promessas de Deus. Era a consolação que veio de Deus. E que essa consolação, essa obra de Deus não iria parar até que o coração de Maria fosse traspassado por uma espada. A consolação viria, mas viria mediante muita dor. Viria mediante um sacrifício de sangue. Viria mediante a entrega do Filho de Deus em nosso favor. Simeão tinha a expectativa da consolação. E o texto vai continuar e vai mostrar uma outra personagem curiosa aqui. Nós lemos sobre Ana, a profetisa. E essa mulher aqui, ela já é diferente de Simeão, que Simeão, eles têm poucas informações sobre ele. Aqui, Ana, a gente tem até o CPF, segundo os padrões bíblicos. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela sabia qual era a sua descendência. E diz o texto que ela foi casada por 7 anos e então se tornou viúva. E aqui tem uma discussão que diz que ela era viúva de 84 anos. E a dúvida é, ela tinha 84 anos ou ela já era viúva há 84 anos? E aí, diz assim, não é impossível, ela teria por volta de 105 anos, nas contas otimistas assim, se ela ficou viúva por 84 anos. Em todo caso, ela já era uma anciã. E uma anciã que depois de ficar viúva, sendo ainda jovem, pelo que o texto nos diz, ela devotou toda a sua vida ao serviço do Senhor no templo. Diz o texto que ela não saía do templo. Dia e noite ela estava no templo, com jejuns, com orações, e ela era uma profetisa. Então, ela ensinava a palavra de Deus ao povo. Ela dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor. E ela, como ela estava sempre no templo, muitas pessoas devem ter conhecido Ana. Por isso é fácil ter esse CPF dela aqui. Porque imagina, você é um peregrino viajante e todo ano você vai para Jerusalém para prestar culto a Deus. Todo ano está lá aquela senhora. Você vai de manhã, está lá aquela senhora. Você vai à noite, está lá aquela senhora. Os habitantes de Jerusalém, se quisessem encontrar com Ana, era só ir para o templo que ela estava lá. Todo mundo sabia que era Ana, a profetisa, que dedicava a sua vida ao Senhor, dia e noite. E diz o texto que Ana chega no templo ou no local onde eles estavam, bem no momento em que Simeão está reunido com os pais. E pelo cântico de Simeão, ela deve ter entendido tudo. E ela começa a dar graças a Deus, porque a redenção havia chegado. Ana também tinha uma expectativa. Ana tinha a expectativa da redenção. Como eu falei, tudo é para descrever a obra de Deus. Tudo é para descrever a obra do Messias. Tudo é para descrever aquilo que Deus havia feito. E o impressionante é que também ela, uma anciã que viveu a vida inteira para Deus, vê aquele bebê e fala, a redenção chegou. E ela começa a falar para todos, a redenção chegou. A redenção está aqui. Deus vai redimir o seu povo. E ela fala para um grupo de pessoas que também aguardavam a redenção. Havia pessoas que aguardavam a redenção de Deus. Havia pessoas que confiavam nas promessas de Deus. Havia pessoas que ansiavam pelo dia da redenção. E Ana era uma delas. E Ana fala e conta para todos que Jesus nasceu. Ela conta para todos que o Salvador chegou. Ela conta para todos que a redenção estava aqui. E é impressionante como o começo da vida de Jesus, e não só o começo, mas toda a sua vida, é cercado de pessoas improváveis. Primeiro, um simples casal de Nazaré. São os primeiros que têm contato com Jesus, seus pais, José e Maria. Totalmente improváveis. Depois, pastores ao redor de Belém. Pessoas improváveis também. Magos vindos do Oriente, gentios, vieram ver Jesus quando ele nasceu. E agora, um ancião e uma anciã. Pessoas comuns, mas pessoas que tinham fé no Senhor e que tiveram o final de suas vidas coroado com o cumprimento das suas expectativas. O cumprimento da expectativa da redenção. O cumprimento da expectativa da consolação de Deus. Certamente não era um dia comum no templo. Não era um dia comum no templo porque o Senhor do templo estava lá. Jesus estava lá. Jesus chegou. E a história nunca mais seria a mesma. O mundo
nunca mais seria o mesmo, porque Jesus havia chegado. E o texto nos diz, no finalzinho ali, versos 39 e 40, que depois de cumpridas todas as ordenanças, Jesus vai com seus pais para Nazaré, e lá ele cresce, se fortalece e se enche de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E aqui a gente vê a habilidade narrativa de Lucas, o evangelista. Por quê? Porque nós vemos desde o começo, e Lucas escreveu o seu evangelho para o excelentíssimo Teófilo, um gentio que precisava conhecer quem era Jesus. E Lucas então está contando uma história que ele investigou e pesquisou. E ele começa falando, ele fala de anjos, ele fala de um nascimento milagroso, 2 nascimentos milagrosos, ele fala da virgem que engravidou, ele fala de anjos, fala de pastores, ele fala agora do templo, de toda essa narrativa, e de repente ele volta para a normalidade. Um menino crescendo com a sua família. E Lucas aqui nos coloca na expectativa do futuro. Tudo bem. Aconteceu tudo isso com esse menino. O que ele fará depois disso? Esse menino não é um menino comum. Essa criança não é uma criança comum. Tudo na história dele mostra que ele não é comum. Ele é aquele que foi anunciado e celebrado pelos anjos. Ele é aquele que atende às expectativas dos anciãos. Ele é aquele que vai ser alvo de contradição. O que mais esse menino vai fazer? E Lucas, habilidosamente, ele vai continuar a história. Nós não vamos seguir nela, mas depois termine de ler o Evangelho de Lucas e você vai ver a história. Mas nós sabemos, resumidamente, que Jesus cresce. Nós sabemos do seu ministério. Nós sabemos da sua morte sacrificial na cruz, em nosso lugar. Nós sabemos da sua ressurreição ao 3º dia. E nós sabemos que ele ascendeu aos céus. E da mesma forma nós somos colocados em expectativa. O que mais Jesus vai fazer? Nós somos colocados num ponto da história em que, ao olharmos para o nascimento de Jesus, nós olhamos também para o fim da sua história. E o fim da sua história é a história de glória. É a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus para consolar definitivamente o seu povo, para redimir definitivamente o mundo, para transformar de uma vez por todas as nossas vidas. Celebrarmos o advento do Salvador é aguardarmos o novo advento. O Natal nos situa nessa história como Simeão, como Ana, olhando para o futuro. O Natal nos situa nessa história em que nós olhamos para a vinda de Jesus e ela nos faz olhar para o que mais vai acontecer. A expectativa da consolação deve habitar o nosso coração. A expectativa da redenção deve habitar o nosso coração. A expectativa da vinda de Jesus deve habitar o nosso coração. E isso deve nos carregar por todos os dias da nossa vida. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, como Paulo diz em Tessalonicenses. Nós temos uma esperança viva e verdadeira, como diz o apóstolo Pedro. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou e subiu aos céus e um dia virá mais uma vez aqui. Porque Jesus nasceu, nós podemos amar. Porque Jesus nasceu, nós podemos celebrar. Porque Jesus nasceu, nós temos esperança. Porque Jesus nasceu, nós temos expectativa do futuro. E isso deve mover o nosso coração. Jesus Cristo, Ele é a esperança para nós que estamos aqui, mas não apenas para nós. Ele é luz para as nações. Ele é luz para todo aquele que crê. Ao redor do mundo, o Natal vai ser celebrado. Mas ainda há muitas pessoas que não conhecem o Senhor. As nossas crianças cantaram aqui do Verbo que se encarnou. E elas cantaram aqui também da Jerusalém que um dia nós vamos chegar. Elas cantaram a história do Natal. O Verbo se fez carne e um dia Ele nos buscará para habitar para sempre com Ele em Jerusalém. Na Nova Jerusalém, na Pátria Celestial. E isso deve mover o nosso coração dia após dia para nós olharmos para Cristo. Vivermos para Cristo. Assim como Simeão e Ana viveram todos os dias de suas vidas para Cristo Jesus. Porque o mundo diz que Cristo é só para os cristãos. Ele é nosso, mas Ele é para o mundo, para que o mundo se converta.
Ele é a esperança para os nigerianos, Ele é a esperança para os moçambicanos, Ele é a esperança para os mexicanos, Ele é a esperança para os japoneses, Ele é a esperança para todos. A gente não pode aceitar que nós não podemos falar de Cristo. Cristo Jesus é a nossa esperança, Cristo Jesus é a esperança do mundo, Cristo Jesus precisa ser anunciado por nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança das crianças. Eu me alegro em ver as crianças aqui cantando, eu choro porque eu oro para que essa seja a esperança dos meus filhos. E não só a minha esperança. Cristo Jesus nasceu e nós temos esperança. Cristo Jesus nasceu e nós temos a redenção, nós temos a consolação. E nós precisamos pregar para o mundo isso. A gente não pode aceitar que eles falem que a nossa fé é uma questão geográfica. Se você nasceu num país cristão, você vai ser cristão. Não. Cristo é para todos. Cristo é para todos. Jesus nasceu e os anjos celebraram. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E Deus quer bem a muitos. Paulo pregava pelo mundo e ele dizia, há pessoa de Deus aqui nessa cidade, há gente de Deus para ser convertida aqui. E ele pregava nessa expectativa, na expectativa do futuro. Quando Paulo termina os seus dias escrevendo para Timóteo, ele fala aí, pregue, porque Cristo Jesus e seu reino há de se manifestar. Cristo Jesus voltará. E essa é a nossa expectativa. Nós temos esperança do futuro. Nós temos expectativa do futuro. Nós temos a expectativa do Natal. E isso deve nos carregar. Isso deve nos mover dia após dia. Celebre o nascimento do Salvador. Quando estiver reunido com a sua família, celebre o nascimento do Salvador. Talvez na sua família tenha pessoas descrentes. Fale para eles, o Salvador nasceu e é por isso que a gente está reunido aqui. E Ele também pode ser esperança para você. Ele é a minha esperança. Ele é a minha consolação. Ele é a minha redenção. Ele é a consolação e a redenção do povo de Deus. Ele é a redenção e a consolação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe para que nós possamos verdadeiramente celebrar o nascimento do nosso Salvador, aguardando a sua bendita e gloriosa vinda. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, muito obrigado pela tua bendita palavra. Muito obrigado porque a tua palavra nos enche de esperança, nos enche de expectativa por causa de Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor porque Cristo Jesus nasceu. E nós sabemos que isso era apenas o começo. Nós louvamos ao Senhor porque Cristo Jesus se entregou na cruz em nosso favor. Ele ressuscitou. E Ele um dia virá mais uma vez para completar a consolação, para completar a redenção, para glorificar o nome do Senhor, glorificar o teu povo. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Natal com expectativa. A expectativa do futuro. A expectativa que a tua palavra nos conduz a termos. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.